emoções, elas são naturais de todos os seres humanos, ela é processada pelo lado emocional do nosso cérebro, depois a gente joga essa emoção para o lado racional do nosso cérebro, a gente transforma isso em sentimento, então a gente junta com as nossas memórias, coisas que a gente já viveu, e aí normalmente a gente tem uma reação. Então, esse processo, ele vai continuar, independente da gente estudar inteligência e estabilidade emocional, independente da gente se desenvolver nesses assuntos. Mas então, o que é isso, né? Por que isso está tão falado? Esse conceito, ele ensina a gente a gerenciar esses sentimentos e essas emoções, e não a gente deixar de ter esses sentimentos e essas emoções. Então, a ideia é que a gente passe de um estado onde a gente vê uma cena, então, de novo, né? A cena ali do bebê com um cachorro. Ao invés de a gente ver essa cena e já querer reagir a ela, então já querer, sei lá, se fosse eu, né? Apertar a bochecha ali do bebê, dar um beijo, abraçar o cachorro, a gente consegue ver aquela situação, a gente consegue seguir esses 4 pilares. Então, a gente percebe que a gente está sentindo algo diferente, a gente racionaliza, a gente entende por que a gente está sentindo isso, o que isso significa, e a gente consegue gerenciar. Então, se for um cachorro e um bebê estranhos, provavelmente o ideal não é eu sair abraçando e beijando esse bebê e esse cachorro. É super importante a gente ter esse momento de pausa antes da reação. Então, é sobre isso que é a inteligência emocional e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá, gente? É como a gente consegue cada vez mais deixar esse processo dos 4 pilares cada vez mais rápidos, então eles não precisam demorar, não é para ser uma coisa, não, peraí, deixa eu ver essa cena, agora eu vou parar alguns minutos, eu racionalizo, eu entendo. A ideia é que quanto mais a gente fala sobre esses temas, quanto mais a gente se desenvolve nesses temas, mais esse fluxo vai acontecer naturalmente e de forma mais rápida. E, ao mesmo tempo, melhor vai ser a nossa atitude diante de diversas situações. Então, agora, indo realmente para os conceitos que estão aqui, né, eu trouxe 2 conceitos. O de inteligência emocional, do Daniel Goleman, e o de estabilidade emocional. E a gente vai ver que eles são a mesma coisa. Eles falam sobre a gente ter este tempo antes da reação e não sentir e reagir. A gente conseguir gerenciar. Então, vamos aqui, né? O que Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional? Ele fala que a nossa capacidade de gerenciar esses sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. É o exemplo que eu dei ali do bebê e do cachorro. Não necessariamente eu poderia abraçar qualquer bebê e qualquer cachorro. Então, é importante a gente ter esse tempo para gerenciar as nossas reações. Estabilidade emocional é a capacidade da gente reconhecer essa emoção, fazer uma pausa, refletir e, a partir daí, tomar uma decisão sobre qual atitude a gente seguir, ao invés de reagir por impulso. Beleza? De novo, gente, fiquem à vontade para ir me parando. E aí, Daniel Goleman, ele dá um passo a mais, né? Quando ele escreve lá o livro Inteligência Emocional, que ficou super famoso, ele quebra esse conceito em 5 habilidades, tá? E então ele fala que é um conceito guarda-chuva. Não adianta a gente entender inteligência emocional como uma coisa única. Na verdade, a gente precisa desenvolver 5 habilidades para desenvolver a nossa inteligência emocional. Quais são elas? Primeira é o autoconhecimento emocional. Então, diz respeito a gente entender e conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, se eu estou aqui falando com vocês, do nada aparece alguma cena aqui na minha casa, escuto um estrondo, um barulho, com certeza o meu corpo vai reagir a isso. O autoconhecimento emocional é eu entender, é eu perceber que o meu corpo está reagindo a um estímulo externo. A segunda habilidade é o controle emocional. Então, ela diz respeito a gente lidar com esses sentimentos e adequar as nossas reações, que era o que a gente estava falando. Não adianta só eu perceber que eu estou sentindo alguma coisa se eu já sair reagindo. O controle emocional, que é a segunda habilidade, diz respeito a eu conseguir dar esse momento de pausa e adequar a minha reação. A terceira habilidade é a automotivação, que é a capacidade da gente dirigir as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos esforços para um objetivo maior. Então, o que isso significa, gente? Essa é uma habilidade que eu gosto de tomar muito cuidado, assim, porque eu não considero que motivação é uma responsabilidade sempre do indivíduo, né? É óbvio que fatores externos, eles influenciam muito na motivação, na nossa motivação, enquanto a gente se sente energizado, enquanto a gente se sente engajado. O ponto aqui é que a gente não pode depender 100% dos fatores externos.
Então, como que a gente consegue entender o que faz sentido para a gente, entender quais são os fatores, quais são os gatilhos que deixam a gente energizado, para a gente conseguir fazer mudanças na nossa vida e ter mais este controle sobre ser ou não engajado para alguma ação, para algum objetivo. O que é muito importante da automotivação? A gente lembrar que nós todos somos pessoas diferentes. Então, estamos aqui em 29 participantes nessa aula. Muito provavelmente, o que me motiva não é o que motiva todos vocês aqui. E tá tudo bem. Que bom que somos pessoas diferentes. Mas o importante é a gente conseguir identificar quais são os nossos gatilhos para que a gente, e aí volta, né, a primeira habilidade ali do autoconhecimento, mas para que a gente entendendo os nossos gatilhos, a gente consiga agir em cima disso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que gosto muito de flexibilidade, gosto muito de liberdade. Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho essas características. Então, quando eu preciso entregar um projeto, não adianta eu planejar o meu final de semana inteiro, o meu tempo livre, e falar, não, ó, eu vou acordar às 8 da manhã, das 8 às 9 eu vou fazer um exercício, das 9 às 9h30 eu vou tomar café da manhã, 9h30 às 10 eu vou tomar banho, das 10 ao meio-dia eu vou pensar no meu projeto. Porque isso vai, inclusive, acabar com a minha criatividade. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou motivada com o exato oposto. Quer dizer que eu não me planejo para nada e deixo meus projetos acontecerem sozinhos? Não, né? Também não, porque a gente tem responsabilidade. Mas é como eu consigo deixar um dia inteiro livre. Então, eu vou reservar o sábado para eu pensar naquele projeto. Só que eu posso acordar e decidir que eu quero começar fazendo o meu dia com isso. Ou eu posso acordar e decidir que eu quero comer uma coisa gostosa e depois pensar no projeto. Ou então é como que cada um sabe o que te motiva, quais são os seus gatilhos de motivação e adapta isso na sua rotina. A quarta habilidade é a empatia. A empatia é outro conceito que ficou conhecido recentemente, né? Mas então, quando a gente fala de empatia, a gente fala sobre a gente reconhecer as emoções das outras pessoas e é ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro e reagir de acordo com o que a gente percebe que o outro faria. O que é muito importante de empatia? Empatia é um conceito que normalmente a gente traduz ele com empatia é você calçar os sapatos da outra pessoa. Ou né, você se colocar no lugar da outra pessoa. Qual que é o problema da gente parar aí, quando a gente pensa em empatia? O problema é que se eu me colocar no lugar da outra pessoa com a minha cabeça, eu não necessariamente vou estar sendo empático. Então, tentando linkar com o exemplo que a gente acabou de falar da automotivação. De novo, eu sou uma pessoa de verdade, esse exemplo é real, eu sou uma pessoa que gosta de flexibilidade e de liberdade. Mas vamos supor que uma amiga minha me pede ajuda, fala que ela não tá bem, que ela precisa mudar alguma coisa na vida dela, e aí ela tem duas hipóteses de coisas ali que não estão dando certo. Uma hipótese é o relacionamento dela amoroso, porque o companheiro dela gosta de não ter planejamento sobre as coisas, e cada final de semana quer fazer uma coisa diferente, sair com uma turma diferente, e ela acha que isso pode ser um ponto que está causando esse desconforto nela. A segunda hipótese dela é que ela no trabalho dela, o chefe dela é muito rigoroso e ele cobra exatamente o que ela tem que entregar, o que ela não tem que entregar, o horário que ela entra, o horário que ela sai. Quando ela me contar essa história, se eu me colocar nessa situação com a minha cabeça, eu vou falar, com certeza, larga esse emprego, larga esse chefe, foca no seu relacionamento e acha alguma coisa, outra coisa para fazer. Só que se ela for uma pessoa que, diferente de mim, ela é motivada por ter mais clareza das coisas que ela tem que fazer, por ter as coisas mais certinhas, e ela fica insegura, ela fica ansiosa quando ela tem as coisas muito livres, eu vou estar dando o pior conselho que eu podia estar dando para essa minha amiga, né? Eu vou estar, inclusive, piorando a situação dela, porque eu vou estar deixando ela com a coisa que está mais deixando ela preocupada e ansiosa. Então, quando a gente fala de empatia, é muito importante não só a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente entender a cabeça daquela pessoa. O que motiva aquela pessoa? Como aquela pessoa pensa? Para aí sim a gente conseguir ajudar. E a quinta habilidade é a habilidade da sociabilidade. Então, é basicamente a habilidade da gente desenvolver os relacionamentos, a gente conseguir interagir em grupo, a gente se sentir bem no coletivo e trocando com as pessoas. E mais do que isso, gente, a gente conseguir criar conexões de verdade com as pessoas de maneira produtiva e saudável.
né? Que às vezes parece simples, mas a gente sabe que não é, né? No mundo de hoje, ainda mais, como que a gente consegue realmente desenvolver essas habilidades sociais com a internet, com cada vez mais coisas virtuais? Então, é importante a gente parar para pensar sobre isso. Beleza, gente. Então, falamos um pouco do que é. Até aqui, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, mandem no chat, me parem aqui. E senão, a gente vai falar aqui da importância. Tá bom? Acho que tudo bem, senão vocês vão me parando. Mas vamos lá. Depois que a gente entende o que é, bora falar do porquê que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que vai muito além de, é um tema que está em alta aí nas últimas décadas. Então, essa primeira parte da importância, o que eu reuni aqui para trazer para vocês são estudos, tá? Então, de faculdades de Harvard, de Yale ou de faculdades americanas renomadas aí nesse tema. E eles fizeram pesquisas acadêmicas mesmo, científicas, toda a bibliografia vai estar no material da aula, mas para provar por que é importante a gente ter inteligência emocional. Então, aqui é um pouco dos resultados dessas pesquisas. Primeiro, a gente pensar no bem-estar social quando em face de um dilema. Então, quando a pessoa ela tem um alto índice de inteligência emocional, ela consegue pensar no ótimo global, ao invés de pensar no ótimo local. Sabe? É o que a gente quer de todo ser humano, né? Um ser humano que sai da sua caixa, que sai ali do seu ego e consegue pensar no bem coletivo. Segundo estudo, mostra que existem relações inversas entre a capacidade do controle emocional e o estresse no ambiente de trabalho. Gente, quem não quer ser menos estressado no trabalho? Todos nós queremos, por favor, que isso aconteça. E aí a gente entende que quando a gente desenvolve a nossa estabilidade, a nossa inteligência emocional, a gente consegue ter menos estresse no ambiente de trabalho. Terceiro estudo mostra que pessoas que desenvolvem essas habilidades têm maior sucesso profissional e maior êxito na vida. Também, quem não quer isso? O quarto estudo, que beneficia trabalhos em equipe. Então, de acordo com esses pesquisadores, né, as pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade de inteligência emocional, elas conseguem levar uma melhora na cooperação e na performance do grupo e também se preocupam mais do que é justo. Então, além de elas trabalharem melhor em equipe, elas conseguem influenciar positivamente aquele grupo. E um quinto estudo mostra que eles fizeram um estudo aqui muito focado em empreendedores e eles conseguiram provar que empreendedores que têm esse lado de inteligência e habilidade emocional desenvolvidos, eles são mais resilientes quando eles enfrentam obstáculos, eles lidam melhor com seus funcionários e clientes e eles são melhores líderes. Então, assim, a ideia aqui foi fazer esse compilado de estudos acadêmicos para a gente realmente ver que é importante, sim, a gente focar nesses temas que a gente vai conversar aqui hoje. Mas eu queria dar um passo além, muito da visão, assim, que eu tenho, né, que eu falei para vocês, eu sou realmente apaixonada por tudo aqui que a gente vai falar hoje. E eu acho que quando a gente traz esses estudos, eles têm um olhar muito profissional, né? Não sei se vocês perceberam, mas fala do sucesso profissional, beneficiar o trabalho em equipe, ser um líder melhor, ter menos estresse no ambiente de trabalho. E sim, tudo isso é super importante, porque realmente a gente vive situações extremamente desafiadoras no nosso dia a dia corporativo. Mas eu gostaria de dar um passo além aqui com vocês, que eu honestamente acredito que a gente tem a missão, como seres humanos, de trabalhar para sermos pessoas melhores e, consequentemente, tornar as pessoas ao nosso redor melhores, né? Influenciar para depois ali uma sociedade melhor como um todo. Então, eu quis complementar essa visão de importância, trazendo alguns pontos que focam mais nesse olhar, não tanto corporativo, não tanto profissional, mas por que mais que é importante a gente estudar esse tema? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para dividir com vocês. Primeiro, porque é muito importante a gente reconhecer os nossos sentimentos e emoções para respeitar os nossos limites. Gente, quantas vezes a gente não ultrapassa o nosso limite do que a gente acredita, do que a gente tem como valor, do que a gente tem como virtude, porque a gente está ali no ambiente, a gente está tentando ocultar as nossas emoções e nossos sentimentos, e a gente acaba fazendo coisas que no final nos deixam ainda pior, mais para baixo. Um segundo ponto é porque, além disso, a gente consegue respeitar e compreender
as emoções e os limites das outras pessoas e enxergar todo mundo como um ser humano. Então, além da gente conseguir enxergar o nosso e respeitar o nosso limite, que é super importante, quantas vezes, por a gente não estar fazendo isso nem com nós mesmos, a gente não acaba ultrapassando o limite de outras pessoas, cobrando coisas de outras pessoas de uma maneira exagerada, ou numa comunicação mais agressiva. Então, também é super importante a gente ter esse olhar para o outro, né? Terceiro ponto é ter uma visão positiva e otimista em relação aos acontecimentos. Então, também, né? Eu gosto muito de uma diferenciação entre otimista e pessimista, que diz que o otimista é aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa que dá errado, o otimista, ele olha para aquela coisa que deu errado e ele consegue entender o que foi pontos dele, né? Então, essa situação deu errado, porque sim, eu poderia ter agido diferente, falado diferente ou outras coisas, mas também tiveram influências do meio, mas também tiveram coisas que não estão no meu alcance. E tá tudo bem. Então, como que eu vou aprender com o que aconteceu e fazer diferente da próxima vez? O pessimista é aquela pessoa que olha para essa mesma situação, mas se culpa. E, putz, não deu certo, porque olha o jeito que eu falei, olha o jeito que eu não fiz, deixei de estudar, deixei de perguntar. Se eu tivesse feito diferente, teria dado tudo certo. E aí vocês concordam que é muito mais difícil para essa pessoa que se colocou como total culpado e único culpado de algo que deu errado, tentar de novo? Porque se a culpa tá nela, por que ela tentaria de novo? Então, também é interessante a gente desenvolver esses conceitos para a gente desenvolver essa visão mais positiva e otimista da vida. Depois, a gente cultivar a motivação interna e não depender somente dos fatores externos para se manter motivado. Então, a gente já falou um pouquinho disso, né? Quando a gente consegue desenvolver todas as habilidades aqui da inteligência emocional, a gente consegue entender o que nos motiva, o que nos dá energia, sem necessariamente precisar 100% do ambiente. Depois, saber reconhecer o nosso papel dentro da empresa sem depender de reconhecimento externo como fonte de motivação. Então, aqui muito ligado, né? E aqui não é só sobre fatores de motivação, mas eu quis trazer esse outro estudo, porque ele fala sobre reconhecimento. E aqui, gente, é um ponto que nós, como seres humanos, temos que tomar muito cuidado. Porque a gente gosta muito de elogio, né? A gente gosta muito de reconhecimento. Mas a gente tem que ter a consciência do nosso próprio valor para não depender só disso, que também é um dos fatores da nossa motivação interna. Depois, saber manter a calma em situações de pressão, que, vamos combinar, que é o que a gente vive todos os dias, né? Situação de pressão. Então, o que é importante aqui? Voltando ali para o que a gente falou do funcionamento do nosso cérebro logo no comecinho. Então, gente, o nosso cérebro, ele é um cérebro ainda primitivo. O que acontece é que, quando há muitos e muitos séculos atrás, a gente vivia no meio dos animais, no meio da floresta, realmente a gente tinha situações de pressão que era de vida ou morte. Então, eu estava lá andando para caçar comida para minha família, do nada vinha um leão na minha frente. O meu corpo, o meu cérebro desenvolveu um mecanismo de sobrevivência que chama fuga ou luta, tá? Então, eu vi aquela cena liberava adrenalina e meu corpo inteiro se preparava ou para eu lutar com aquele leão ou para fugir daquele leão. E era um mecanismo de sobrevivência. Que bom que isso acontecia, porque é o porquê estamos aqui hoje. Qual é o problema? O problema é que nosso cérebro não se desenvolveu na velocidade que a nossa sociedade mudou. Então, hoje, quando a gente se vê numa mesma situação de pressão, o nosso cérebro age como se fosse lá, séculos atrás, um leão na nossa frente, tentando acabar com a nossa vida. E aí, a gente reage da mesma maneira. Só que hoje, gente, as situações que provavelmente nos colocam numa situação de pressão é uma briga com o nosso chefe, ou até um medo de falar alguma coisa para o nosso chefe, uma DR no nosso relacionamento, uma questão familiar. Não são mais questões e situações de vida ou morte, de sobrevivência. Só que o nosso corpo ainda está reagindo assim. E aí, o que ele faz? Faz nosso coração acelerar, faz a gente ficar suado, faz o sangue para as nossas extremidades, então a gente não consegue mais raciocinar tão bem. De novo, era ótimo quando a gente tinha que fugir de um leão.
hoje, quando eu tô no meio de uma discussão com o meu chefe, que eu preciso convencer ele do meu argumento, é ruim. Eu preciso do meu sangue aqui no meu cérebro. Então, a gente desenvolver todos esses conceitos aqui hoje, eles vão nos ajudar, inclusive, a se manter calmos nessas situações de pressão que a gente consegue não ter que lutar ou fugir hoje em dia. Outro ponto é a gente saber ouvir feedbacks e críticas de forma construtiva para melhorar o nosso desempenho. O que é importante desse ponto, gente? Assim como a gente também falou lá no começo, receber críticas ou receber feedbacks negativos, vamos combinar, que nunca é fácil, né? Nunca é super agradável. Recebi várias críticas, estou felizona. Não é. Assim como estudar inteligência emocional não vai fazer a gente parar de ter algumas emoções. Só que se a gente conseguir pegar o nosso medo, ou a nossa raiva, ou a nossa tristeza, que vem junto com uma crítica ou um feedback, e transformar isso num ponto de evolução, olha como a gente vai conseguir aprender. Porque, gente, errar, todo mundo vai. Mas como que a gente não nos martiriza com os nossos erros? Como que a gente pega isso e usa como aprendizado? E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir gerenciar as nossas emoções. Porque, de novo, nunca vai ser gostoso ouvir uma crítica. Nunca vai ser gostoso. Então, como que a gente sente o que a gente tem que sentir, seja raiva, seja medo, seja tristeza, mas a gente entende, a gente racionaliza, a gente gerencia e transforma isso para um aprendizado. Enxergar os problemas como desafios e saber encontrar as oportunidades por trás de cada um. Eu trouxe esses dois tópicos próximos, porque para mim eles são completamente relacionados, né? É como que não só a gente não paralisa com críticas, mas também a gente não paralisa com desafios. A gente, de novo, gente, a gente sente o que tem para sentir. É difícil encarar situações desafiadoras, mas a gente consegue sair disso e reagir de uma maneira melhor quando a gente trabalha esses temas. Um outro ponto que eu acho que é super importante para nós, como humanidade melhor, sendo sincera, né? É a gente criar relações sinceras e duradouras com as pessoas. Como que a gente consegue desenvolver essa comunicação, essa conexão de verdade, né? Por isso, de novo, super importante a gente estar falando aqui sobre essas coisas. Como que a gente não é competitiva ao extremo e sabe reconhecer o papel e a importância de cada pessoa. Então, como a gente separa, às vezes, daquele dia a dia do mundo corporativo, que exige uma certa competitividade nossa, mas a gente consegue, de novo, processar esse sentimento, essa emoção e canalizar isso para um negócio melhor, para reações melhores. E, por fim, a gente ter empatia e demonstrar interesse pela opinião dos outros e considerar os sentimentos alheios. Para mim, ter empatia, demonstrar interesse, é sermos seres humanos melhores. Quantas vezes a gente não está conversando com uma pessoa e você vê que a pessoa, ela tá te olhando. Ela está focada em você. Mas ou ela tá pensando em outra coisa, só fixada ali te olhando, ou ela já tá pensando no que ela vai te responder, e você percebe que ela não tá realmente interessada naquilo que você tem para falar, no que você tá sentindo naquela situação. Então, como nós não somos essas pessoas? Como nós somos pessoas diferentes e depois acabamos contagiando positivamente as pessoas ao nosso redor para seguir esse comportamento também. Gente, então aqui, até agora, o que a gente falou? A gente falou o que é esse tema de inteligência emocional e a gente falou por que esse tema é importante. Né? Eu espero que todo mundo aqui tenha, no mínimo, uma razão que se identificou e falou, caramba, é isso. Bora ficar junto nessa aula, nessas próximas horas, que vai ser bom para nós, para todos nós que estamos aqui. Vai ser um pouco da intenção do início.